Você já parou para pensar que talvez o problema do seu negócio não seja preço? Talvez não seja o algoritmo, talvez não seja a concorrência, talvez não seja a falta de tráfego pago, a falta de seguidores, falta de anúncio, falta de copy ou uma fórmula secreta? Talvez o problema seja muito mais simples e muito mais desconfortável. Ninguém está reparando em você. E quando ninguém repara em você, não importa se o seu produto é bom, não importa se você se esforça, não importa se você posta todo dia, não importa se você tem um melhor serviço, se você tem um serviço melhor que o seu concorrente, porque no mercado atual virar bom, né, ser bom é o mínimo. E ser bom não chama atenção, ser bom não gera conversa, ser bom não faz ninguém parar o que está fazendo e dizer: espera aí, isso aqui é diferente. E é exatamente sobre isso que o livro A Vaca Roxa de Seth Godin fala, tá? Esse livro traz uma ideia de que se você realmente entender como muda isso, como se vende hoje em dia, como se comunica, como se lança um produto, como se monta uma oferta, como se posiciona uma marca, isso muda tudo. E a ideia é muito simples. Em um mundo cheio de coisas comuns, só o que é notável tem chance de ser lembrado. Nesse vídeo eu vou te mostrar um resumo completo, tá, desse livro, mas não como uma resenha genérica. Eu vou te mostrar como aplicar a ideia da vaca roxa no mundo real, no seu negócio, no seu conteúdo, na sua oferta, na sua comunicação, até mesmo na sua carreira. E fica até o final, porque no final do vídeo eu vou te passar um exercício prático que você pode fazer em poucos minutos para descobrir qual pode ser a sua própria vaca roxa. E talvez quando você terminar esse vídeo, você perceba uma coisa que incomoda, tá? Mas liberta totalmente. O seu problema talvez não seja vender melhor, talvez seja criar algo que mereça ser vendido. Forte, né? Não sei se você é muito apegado, eu sou muito apegado aos meus produtos e eu ficaria irritado demais se alguém me dissesse isso. Mas é o que é. Imagina a seguinte cena: você está viajando com um carro na estrada, tá? Do lado da estrada você vê um pasto, e aí nesse pasto tem uma vaca. No começo você olha, depois aparecem mais vacas. Uma, duas, 10, 20, 50. Depois de alguns minutos, você para de prestar atenção. Simples assim. Não importa se a vaca é bonita, não importa se ela está bem alimentada, não vai importar se ela é uma excelente vaca, uma super vaca. Ela virou paisagem. Ela virou parte do cenário, ela ficou invisível. Agora imagina que no meio daquele pasto aparece uma vaca roxa. Você olha, aponta, você comenta com quem está no carro. Talvez você tire até uma foto, talvez você poste, talvez você diga: cara, eu acabei de ver uma vaca roxa. Essa é a metáfora central do livro. A vaca roxa é aquilo que quebra o padrão. É aquilo que faz a pessoa parar. É aquilo que gera um comentário que você fala. É aquilo que não parece só mais uma opção em meio de várias. E é aqui que está o ponto importante. O autor não está dizendo que você precisa ser um cara excêntrico, um esquisito ou extravagante só para chamar atenção. Ele está dizendo que se o seu produto, serviço, conteúdo ou marca é apenas mais uma vaca marrom no meio daquele imenso pasto, você vai depender cada vez mais da força bruta para vender. Mais anúncio, mais desconto, mais promoção, mais insistência, mais volume, mais postagem, mais esforço. Mas quando você tem uma vaca roxa, o próprio mercado começa a ajudar na distribuição da sua ideia. Porque as pessoas vão comentar, as pessoas elas vão indicar, as pessoas compartilham e principalmente as pessoas lembram. E esse é o sonho de qualquer negócio. Não é só vender, é ser lembrado. Pode ter certeza que se você for lembrado, já pode comprar sua casa na praia que o jogo tá ganho. Beleza? Se você tá gostando desse vídeo até aqui, cara, aproveita e se inscreve no canal para o YouTube poder te recomendar outros vídeos meus e vídeos parecidos com esse, beleza? E um like também, ele vai me ajudar muito. Mas ó, voltando aqui, passando pelo anúncio, né? Aqui vem a primeira virada importante.
Muita gente entende errado a ideia da vaca roxa. A pessoa ouve, seja diferente, e já vai pensar, então precisa inventar uma coisa absurda. E não, definitivamente não. Essa é uma interpretação rasa. A pergunta não é como eu faço algo estranho. A pergunta certa é o que faria meu público certo se importar. Porque ser diferente por ser diferente não é de forma alguma uma estratégia, é barulho. E tem muita marca fazendo barulho, muita gente tentando viralizar, muita gente fazendo dancinha, trend, promessa exagerada, frase de efeito. Mas assim, a vaca roxa, de verdade, tá? Não é algo que só chama atenção. É algo que chama a atenção da pessoa certa pelo motivo certo. Um ponto importante aqui, tá? Tudo parte do seu público. Guarda essa frase. Não basta ser notável. Você precisa ser notável para alguém específico. Daqui a pouco eu vou te mostrar, tá? Porque tentar agradar todo mundo é uma das formas mais rápidas de se tornar invisível. Durante muito tempo, o marketing funcionava de um jeito relativamente previsível, tá? A empresa criava um produto, depois ela comprava mais mídia, botava um caminhão de dinheiro nisso, colocava anúncio na televisão, na rádio, na revista, no jornal, no outdoor e repetia a mensagem várias vezes até o consumidor lembrar. O jogo era produto primeiro, propaganda depois. Simples assim. Quanto mais dinheiro você tinha para interromper as pessoas na programação delas, mais chance você tinha de vender um produto de massa. Só que esse jogo mudou. Hoje as pessoas elas ignoram o anúncio, pulam propaganda, bloqueiam banners, rolam feed de uma maneira assim, numa velocidade absurda. Não, mas de forma alguma atendem telefone, dificilmente vão abrir um e-mail. Elas não querem ser interrompidas. E quando todo mundo está tentando gritar ao mesmo tempo, o público ele desenvolve uma espécie de defesa. Ele simplesmente para de ouvir. E é por isso que o SET defende uma mudança profunda. O marketing não deve ser colocado depois do produto. O marketing ele precisa estar dentro do produto, dentro da oferta, dentro da experiência, dentro do jeito como aquilo foi pensado. Ou seja, não é tem um produto comum, agora eu preciso fazer uma campanha de marketing genial. É como eu crio algo tão interessante que a própria existência do produto já seja uma mensagem. Essa é uma das ideias, é a ideia mais forte do livro, tá? A vaca roxa não é uma camada de propaganda, ela é o próprio produto, é a própria proposta, é o próprio posicionamento. É aquilo que faz alguém dizer, nossa, isso aqui realmente é diferente. Vamos trazer isso para a vida real, tá? Imagine dois restaurantes. O primeiro diz, tem comida boa, atendimento de qualidade e um preço justo. Ótimo. Mas quantos restaurantes dizem exatamente isso? Milhares. Agora imagine um restaurante que diz: aqui você monta o seu prato baseado no seu objetivo. Seja ganhar massa, emagrecer, ter energia ou comer bem sem sair da dieta. Percebe a diferença? O primeiro ele fala algo muito genérico. O segundo ele cria uma categoria mental. Imagine dois cursos de marketing. O primeiro curso diz: curso completo de marketing digital. O segundo diz: em 7 dias você cria uma campanha real para vender o seu primeiro produto sem aparecer e sem investir em tráfego pago. O primeiro é uma vaca comum. O segundo começa, e aqui começa a ter elementos de vaca roxa, tá? Ainda não é perfeito, eu poderia melhorar muito mais, mas assim, muito mais, mas para a gente avançar aqui no livro, o importante é você entender que o motivo é a especificidade. Tem promessa clara, tem público definido, tem uma transformação visível. Tem uma diferença que, que dá para comentar, a pessoa vai comentar do lado. E isso vale para qualquer mercado. Clínica, agência, consultoria, infoproduto, produto físico, serviço local, mentoria, aplicativo, marca pessoal. A pergunta é sempre a mesma. O que existe aqui
que uma pessoa teria vontade de comentar com a outra. Se a resposta for nada, você provavelmente tá competindo só em preço, volume ou tá tentando vender na insistência. E esse, meu amigo, é um jogo muito caro, mas muito caro. E agora vem uma parte que muita gente não gosta de ouvir, tá? Às vezes o seu marketing, ele não tá ruim. Às vezes o seu criativo não tá ruim, às vezes sua copy também não tá ruim. O problema é que você tá tentando embrulhar algo muito comum com uma embalagem um pouquinho interessante. Embalagem interessante, ela não vai salvar um produto sem diferenciação. Ela pode gerar um clique, pode gerar uma curiosidade, pode gerar uma primeira venda, mas ela não vai sustentar essa marca. Não sustenta indicação, não sustenta o crescimento orgânico, porque o boca a boca nasce quando uma experiência ela confirma a promessa. Ela confirma a promessa. Daqui a pouco eu vou te mostrar como criar uma diferença que não seja apenas estética, mas seja muito estratégica, tá? Um dos pontos mais importantes da vaca roxa é que ser muito bom pode não ser suficiente. Isso parece injusto e, em certo sentido, é injusto mesmo. Você pode ser competente, pode entregar bem, pode estudar muito, pode ter qualidade. Mas o mercado não premia automaticamente o melhor. O mercado premia o que é percebido, o que é lembrado, o que é comentado, o que é recomendado. E aqui existe uma diferença enorme entre qualidade real e qualidade percebida. Qualidade real é aquilo que você entrega, normal. Qualidade percebida é aquilo que o cliente entende antes, durante e depois da compra. Muitos negócios eles vão ter qualidade real, mas nenhuma diferenciação percebida, ou seja, eles são bons, muito bons, mas parecem iguais. E quando você parece igual, o cliente vai usar critérios simples para escolher, seja preço, prazo, conveniência, popularidade, indicação, desconto. Agora, quando você parece diferente, de um jeito relevante, você muda o critério de comparação. Você deixa de ser mais uma opção e passa a ser a opção para aquele tipo de pessoa, para aquele cara. Isso é posicionamento. Isso é diferenciação. Isso é vaca roxa. Em outro livro que eu já fiz aqui no canal, acho que está aqui atrás na estante, está ali, 22 Leis Imutáveis do Marketing, ele fala que marketing é uma guerra de percepção. E nessa guerra, a única verdade que importa é a verdade do cliente, mesmo que a verdade dele seja mentira para todo o resto do mundo. Se para ele é verdade, precisa ser para você também. Beleza? Agora a gente vai entrar num outro tópico importante do livro sobre coragem. Um dos maiores inimigos da vaca roxa é o medo de desagradar. Muita gente cria produtos, conteúdos tentando ser aceitável para o maior número possível de pessoas. E a lógica ela parece ser boa. Se eu agradar mais gente, eu vendo mais. Mas na prática, muitas vezes acontece o contrário. Quando você tenta agradar todo mundo, sua mensagem ela vai ficar genérica. Sua promessa fica muito fraca, seu conteúdo ele vai ficar sem personalidade. Sua oferta fica parecida com todas as outras do universo. Você não ofende ninguém, mas também não encanta ninguém. Você não afasta ninguém, mas também não atrai ninguém, mas com força. E hoje a gente precisa dessa força. No mercado atual, uma mensagem neutra tende a desaparecer por completo, porque as pessoas prestam atenção naquilo que parece ser feito para elas, não para todo mundo, especificamente para elas. Por isso, uma vaca roxa quase sempre tem um recorte. Ela deixa claro, isso é para esse tipo de pessoa aqui. E ao fazer isso, ela também deixa implícito. Talvez isso não seja para você. Essa parada ela é poderosa demais, porque quando uma marca tem coragem de dizer para quem ela é, ela fica muito mais memorável para esse grupo. Vamos aplicar isso, por exemplo, num canal do YouTube. Imagina que um canal diz: eu falo sobre negócios, marketing, vendas, produtividade, livros de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Fala sobre isso tudo. Tá errado, mas é amplo demais. Inclusive, eu já fiz muito isso aqui no canal, tá? Mas demais. Agora imagine, eu resumo os livros mais importantes de negócio e marketing e transformo-os em ações
práticas para empreendedores aplicarem imediatamente. Isso já é muito mais claro. A pessoa entende, ela vai saber o que espera. Inclusive, eu espero que você, inclusive, entenda isso aqui, tá? Nesse vídeo, nesse canal. O público entende o benefício. O canal começa a ocupar uma posição. Se você quiser deixar, inclusive, isso mais forte, eu pego livros, os mais importantes de negócio e de marketing, e transformo em planos de execução para quem quer vender mais sem perder muito tempo lendo teoria demais. E olha, eu estou chegando lá, tá? Eu estou aqui tentando criar essa minha vaca roxa com vocês agora. Tá? Agora a gente tem um inimigo em comum, é uma teoria sem execução. Temos uma promessa, transformar livro em ação. Temos um público, você, meu amigo, quem quer vender mais e executar. Temos um formato, a gente tem aqui um resumo prático. Isso já começa a ficar muito mais notável. E percebe que essa conversa vai de encontro à vaca roxa. O conteúdo não é só um resumo de livro. Ele é uma ponte entre conhecimento e execução. Mas existe aqui uma armadilha que a gente precisa prestar atenção. Você pode estar pensando, então eu só preciso criar uma frase de posicionamento bonita. Não. E aí, infelizmente não. Frase bonita ela não basta. A vaca roxa precisa aparecer na entrega. Se você promete praticidade, o vídeo ele precisa ser prático. Se você promete profundidade, o vídeo ele precisa ser profundo. Se você promete execução, no final a pessoa precisa sair com algo para fazer. E fica tranquilo, tá? Que você vai sair desse vídeo com algo para fazer, tá? Se você promete clareza, a pessoa precisa terminar entendendo melhor do que ela entendia antes. Porque diferenciação que só existe no discurso, só aqui na palavra, vira maquiagem. E as pessoas vão perceber isso de cara. O 7 também fala muito sobre um ponto essencial, tá? Nem todo mundo vai comprar ou aceitar uma ideia nova no começo, tá? Não existe, tá? Mas existe um pequeno grupo de pessoas que gosta de testar novidades. São os primeiros adotantes, tá? Eles são os curiosos. Eles gostam de descobrir as coisas antes dos outros. Eles têm o orgulho de indicar algo novo para alguém. É disso que eles gostam. Eles funcionam como uma ponte entre a ideia e um mercado muito maior. Muita gente erra porque ele vai tentar vender para a massa primeiro. Mas a massa, ela geralmente não quer novidade. Muito longe disso. A massa ela quer segurança. A massa quer prova. A massa quer ver outras pessoas usando antes dela. Por isso, muitas ideias notáveis começam conquistando um grupo menor, um grupo mais específico. Esse grupo testa, comenta, indica, dá feedback e vai ajudar a espalhar a ideia. E só depois essa ideia chega a públicos maiores. Isso é muito importante para quem está começando principalmente, tá? Porque talvez você não precise convencer todo mundo. Talvez você só precise encontrar as pessoas certas. Aquelas que já sentem a dor, aquelas que já estão buscando uma solução, aquelas que ficam empolgadas quando vem uma abordagem nova, uma vaca roxa. Aquelas que têm mais chance de dizer, era isso aqui que eu estava procurando, encontrei. Quando você entende a vaca roxa, a sua estratégia muda. Você para de perguntar apenas como eu posso vender mais e começa a se perguntar como eu viro a escolha óbvia para um grupo específico. Você para de perguntar, por exemplo, como eu alcanço todo mundo. E aí você vai começar a se perguntar quem precisa muito do que eu faço e ainda não encontrou uma solução ótima. Você para de perguntar como eu faço uma propaganda melhor e vai começar a perguntar o que o meu produto, oferta, o conteúdo já é interessante o suficiente para virar uma propaganda. Será que ele é interessante o suficiente para virar uma propaganda? Essa é a mudança profunda, porque ela tira você da lógica da interrupção e coloca na lógica da atração. A interrupção ela vai dizer: pare o que você está fazendo e olhe para mim. A atração diz: isso aqui parece exatamente o que eu precisava. E quando a pessoa sente isso, a atenção ela vai mudar de qualidade. Ela não está apenas sendo impactada, ela está interessada. E interesse é muito mais valioso do que um alcance vazio. E aí deixa eu
ratificar um ponto aqui sobre coragem e medo, porque criar uma vaca roxa vai exigir coragem. É muito mais seguro copiar o que já está funcionando, é muito mais confortável você olhar para o concorrente e fazer muito parecido, é mais fácil usar a mesma promessa, o mesmo formato, o mesmo design, o mesmo discurso, o mesmo tipo de conteúdo. O problema é que quando você copia o padrão, você entra no meio da multidão. Você se protege do julgamento, mas perde toda a atenção. Você evita parecer estranho, mas você então vira invisível. E esse é um ponto muito importante. A maioria das pessoas, elas não fracassam porque tentaram algo ousado demais. Muitas fracassam porque foram seguras demais, foram genéricas demais, foram parecidas demais, foram cautelosas demais. A vaca roxa, ela envolve risco e nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai comprar. Mas esse é o preço de ser notado. Se ninguém pode discordar de você, talvez ninguém se importe o suficiente com você. É duro. Preste atenção nisso. Uma boa vaca roxa geralmente causa duas reações ao mesmo tempo. Algumas pessoas provavelmente vão pensar: isso não é para mim. E outras vão pensar: finalmente, alguém fez algo para mim. E esse é o sinal de uma diferenciação forte. Se a sua ideia não afasta ninguém, talvez ela também não atraia ninguém com força. E no final do vídeo, quando eu te passar um exercício prático, uma das perguntas vai ser justamente quem você está disposto a não atender. Porque essa pergunta pode revelar mais sobre o seu posicionamento do que qualquer brainstorm ou qualquer logo, beleza? Ou qualquer slogan, qualquer frase bonita. Vamos deixar mais prático, tá? O que pode tornar uma oferta, produto ou conteúdo notável? Primeiro, uma promessa específica, tá? Promessa genérica é esquecível. Tenha mais saúde, venda mais, aprenda marketing, melhore sua vida. Tudo isso pode ser verdadeiro, mas é amplo demais. Uma promessa específica faz a pessoa visualizar o resultado. Por exemplo, monte sua primeira campanha de vendas em 7 dias. Aprenda a transformar livros de negócios em um plano de ação. Crie uma oferta que não dependa de desconto para vender. Segundo ponto, você precisa de um público específico. Quanto mais claro o público, mais forte é a mensagem. Não é para empreendedores, é para donos de pequenos negócios que vendem serviço e não querem depender só de indicação. Não é para médicos, é para clínicas que querem atrair pacientes particulares sem parecer apelativa. Não é para criadores de conteúdo, é para criadores que querem transformar conhecimento em autoridade e vendas. Terceiro ponto, você precisa de um método próprio. As pessoas lembram melhor quando você dá o seu nome, o seu jeito de resolver um problema. E aí não precisa também ser algo muito complexo, super criativo, tá? Pode ser simples, mas precisa organizar a transformação. Por exemplo, método vaca roxa em 3 etapas: recorte, diferença, prova. Primeiro você define para quem é, depois define o que torna diferente, depois cria prova de que essa diferença ela é real. Quarto ponto, uma experiência memorável, tá? Às vezes a vaca roxa, ela não está no produto em si, mas na experiência. O atendimento, o unboxing, a comunidade, a forma de acompanhar, a velocidade, a personalização, pode ser a clareza, a sensação de ser cuidado. E o último, o quinto, tá? Uma opinião forte. Marcas notáveis geralmente têm um ponto de vista. Elas não vão dizer apenas compre meu produto. Elas dizem: eu acredito que o mercado deveria funcionar de outro jeito. Isso vai criar conexão, porque as pessoas elas não compartilham apenas produtos, elas vão compartilhar ideias. E esse é um ponto que precisa ficar muito claro. As pessoas elas vão compartilhar ideias.
Seu produto deve estar dentro das ideias delas. No marketing digital, a ideia da vaca roxa ela é ainda mais importante, porque a internet ela baixou a barreira de entrada. Hoje qualquer pessoa pode postar, qualquer pessoa pode anunciar, qualquer pessoa pode criar um curso, mesmo inclusive que não saiba nada sobre aquilo. Qualquer pessoa pode abrir uma loja, qualquer pessoa pode gravar vídeos. Isso é maravilhoso, mas também cria saturação. O público ele vai ter mais opções do que tempo de avaliar essas opções. Mais conteúdo do que atenção, mais oferta do que confiança. Então, quando você aparece dizendo a mesma coisa que todo mundo está dizendo, o cérebro daquela pessoa vai te colocar automaticamente naquela categoria. Mais um especialista, mais um curso, mais uma mentoria, mais um canal, mais uma promessa vazia, mais qualquer coisa. E para sair desse lugar, você precisa construir diferença. E não uma diferença superficial, uma diferença que ajude o público a entender rapidamente por que eu deveria prestar atenção justamente aqui, justamente em você. Esse é o papel do posicionamento. E uma boa forma de pensar é: se eu tirasse o meu nome da minha oferta, ela ainda seria reconhecível? Se a resposta for não, provavelmente a sua comunicação ainda é genérica demais. Para ficar claro, você precisa olhar para uma garrafa sem rótulo e reconhecer que é uma garrafa de Coca-Cola. Aí você ganha o jogo. Mas agora vem uma pergunta desconfortável, tá? Mas eu considero super importante. Se o seu concorrente copiasse seu texto, sua promessa, sua bio, seu anúncio, seu roteiro, alguém perceberia? Se não perceberia, você ainda não tem uma vaca roxa. Você tem uma commodity com identidade visual. E uma commodity, ela vai brigar por preço, tá? Uma marca notável, ela briga por preferência. Uma das críticas centrais do set é contra a ideia de que a propaganda ela vai resolver tudo. Muitas empresas vão pensar: quando eu tiver dinheiro para anunciar, eu cresço. Mas anúncio ele não transforma algo comum em algo notável, ele só amplifica o que já existe. Se a oferta é genérica, o anúncio amplifica o que é genérico. Se o produto é confuso, o anúncio vai amplificar a confusão. Se a promessa é fraca, o anúncio amplifica uma promessa fraca, não tem mistério. Agora, se você tem algo notável, o anúncio pode acelerar isso, mas ele não substitui a diferença. Esse é um ponto essencial. Antes de perguntar quanto eu preciso investir em tráfego, pergunte: o que aqui merece tráfego? Antes de perguntar qual criativo vai performar melhor, pergunte: qual é a ideia por trás desse criativo? E aí, antes de perguntar como eu faço as pessoas clicarem, se pergunte o que elas vão encontrar depois que clicarem. Porque no longo prazo, marketing bom não é só atrair atenção, é merecer a atenção que atraiu. Agora que você entendeu a essência do livro, pelo menos eu espero que sim, tá? Mas caso não tenha ficado alguma coisa clara, você pode comentar aqui embaixo e eu vou tentar explicar de alguma outra forma, sem BO nenhum, a gente tenta achar um outro meio, tá? E agora vamos transformar isso aqui em prática, porque conhecimento que não vira ação vai virar entretenimento. E a proposta aqui não é só terminar esse vídeo pensando: pô, legal, Grilo, preciso ser diferente. Isso é vago. E a proposta é terminar com perguntas concretas para revisar o seu produto, o seu serviço, o seu canal, sua oferta, sua marca, seja o que for. Então, sugestão, né? Pega um bloco de notas, abre uma nota no celular, qualquer lugar. Eu vou tentar passar aqui, não, tenta não, vou passar um exercício simples, tá? E você pode fazer agora, inclusive eu recomendo que faça, tá? Porque ele pode revelar onde está faltando a vaca roxa no seu negócio. Bora lá. Primeiro, responda: o que eu vendo? Mas sem florear, tá? Sem slogan, sem tentar parecer bonito. Escreva de forma simples. Por exemplo, eu vendo consultoria de marketing, eu vendo aula de inglês, eu vendo mentoria para empreendedores, eu vendo serviços de tráfego pago, eu vendo conteúdo de livros de negócio. Agora, olha
para essa frase e se pergunte: isso parece específico ou parece igual a várias outras coisas que inclusive você já viu por aí? Se parecer igual, ótimo, você encontrou um ponto de partida. A vaca roxa começa quando você reconhece que ainda está genérico. E aí você faz o exercício de mudar. Segunda pergunta: para quem é exatamente isso? Não diga todo mundo. Todo mundo não é público. Todo mundo é uma ausência de posicionamento. Você vai precisar tentar especificar para empreendedores iniciantes. Talvez seja amplo para donos de pequenos negócios locais que precisam atrair clientes sem depender só de indicação. Melhor, para profissionais liberais que querem vender serviços de alto valor usando conteúdo educativo. Fica melhor ainda, quanto mais claro o público, mais fácil de criar uma mensagem notável. Terceira pergunta: qual problema urgente essa pessoa quer resolver? E não é problema que você acha bonito de resolver, tá? É o problema que ela sente. Exemplo, ela não quer uma estratégia de conteúdo, ela quer parar de postar sem resultado. Ela não quer um brand, ela quer ser lembrada e escolhida. Ela não quer, mas de forma alguma, marketing. Ela quer vender sem parecer desesperada. Ela não quer produtividade, ela quer parar de terminar o trabalho no final do dia e parecer que avançou pouco. A vaca roxa precisa conversar com uma dor real. E agora vem a pergunta central: o que torna a minha solução diferente de um jeito que importa para esse público? E aí, cuidado, não responda com frases genéricas, como por exemplo: meu atendimento é o melhor, eu tenho qualidade, sou comprometido, tenho experiência. Isso todo mundo diz e deveria ser algo que todo mundo realmente faz, mas você precisa procurar algo mais concreto. Você entrega mais rápido? Você tem um método mais simples? Você atende um nicho muito específico? Você elimina uma etapa que todo mundo odeia? Você combina duas coisas que normalmente parecem separadas? Você transforma teoria em execução? Você personaliza algo que normalmente é padronizado? Você simplifica algo que normalmente é complexo? Você dá clareza em um mercado, por exemplo, cheio de confusão? Esse é o coração da vaca roxa. É o que você precisa fazer agora. Agora, junte tudo isso em uma frase. Aí você pode usar esse modelo que eu vou deixar na descrição também, tá? Público específico a conseguir resultado desejado sem objeção ou dor comum através de um método ou diferença, tá? Exemplo: eu ajudo pequenos empreendedores a criarem uma oferta mais notável sem depender de desconto, usando o princípio dos maiores livros de marketing. Outro exemplo: eu ajudo criadores de conteúdo a transformarem livros de negócio em ações práticas para crescer a audiência e vender melhor. Para ficar mais claro ainda, eu vou puxar de um outro nicho, tá? Eu ajudo clínicas a atraírem pacientes particulares sem parecer apelativas, usando conteúdo educativo e posicionamento claro. Percebe? Isso já é muito mais forte do que eu trabalho com marketing. A frase, ela não precisa ficar perfeita agora, tá? Mas ela precisa ficar mais clara do que antes. Esse é a vitória 1. Eu ajudo pequenos empreendedores a criarem ofertas mais notáveis sem depender de desconto, usando o princípio dos maiores livros de marketing. Agora faço o teste final, tá? Se pergunte: alguém teria vontade de comentar isso para outra pessoa? Tipo, eu vi um cara que resume livros de negócios e transforma isso em planos de execução. Ou eu conheci uma clínica que explica tratamentos de um jeito que finalmente dá pra gente entender. Achei uma mentoria que não promete uma fórmula mágica. Ela pega a sua oferta e reconstrói com você ao vivo. Ou eu vi um restaurante que monta pratos por objetivo, não só por ingredientes. Se ninguém comentaria, talvez ainda seja comum. Se alguém comentaria, você está chegando perto. A grande lição da vaca roxa é que o mercado não está esperando mais uma opção comum. Ela já tem opções demais. O que falta não é mais barulho,
O que falta é clareza, diferença, coragem, recorte. Uma ideia que mereça ser espalhada. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode fazer hoje. O que no meu negócio realmente é notável? Não é o que é bom, não é o que é correto, não é o que é profissional. O que é notável. Porque ser bom pode fazer alguém comprar, talvez comprar uma vez, mas ser notável faz alguém lembrar, comentar, indicar, voltar e defender. E se você quer crescer no YouTube, vender mais, construir uma marca, criar produtos melhores ou simplesmente parar de ser mais um no meio da multidão, essa ideia ela precisa estar no centro da sua estratégia. Não comece perguntando como eu faço mais pessoas me verem. Comece perguntando quando elas me virem. Por que elas deveriam se importar? Essa é a diferença. Essa é a vaca roxa. Beleza? Obrigado, mas muito obrigado por ter ficado até aqui. Se esse vídeo te ajudou, segue o canal para receber mais conteúdos como esse aqui, tá? Assim, a partir do momento que você segue o canal, o YouTube também vai te avisar quando sair o próximo vídeo sobre resenha de algum livro, tá? E você não vai perder nenhum resumo, nenhum canal. E aqui eu tento dar essa praticidade para o livro de uma forma para você pensar mais nos seus negócios, mais para executar. Eu faço isso com os livros mais importantes de negócio e marketing para que você possa focar na execução. Beleza? Eu quero que você foque na execução. Então eu pego os livros aqui, pego as ideias mais importantes que eles têm e dou um plano prático para você executar. Beleza? Estou aqui, inclusive, tentando achar o meu posicionamento. Esse é um deles. Essa é a minha tentativa da Vaca Roxa. Comecei esse canal no YouTube recentemente, não tem tanto tempo assim. Então, se você puder me ajudar e a falar, Grilo, pô, eu acho que isso aqui é uma vaca roxa. É realmente pegar livros de negócio e marketing, transformar em planos de execução com perguntas simples que eu só preciso responder. Acho que é uma ideia legal, acho que vai me ajudar, acho que é diferente, acho que eu nunca vi. Se você já viu em algum lugar, bota aqui embaixo, me manda o canal, manda ver para eu estudar e tentar achar então um outro posicionamento, mas eu estou aqui também trabalhando nessa novidade, tá? O canal do YouTube não é o meu ganha-pão realmente é ajudar outras pessoas a encontrarem seu espaço, fazer marketing, prestar esse serviço de marketing para outras empresas, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, cara. Se inscreve no canal, vai me ajudar demais. Comenta aqui, me ajuda também a achar a minha vaca roxa. É isso, obrigado. Bora dar nossos pulos. Um abraço.